Vilela também, Bom, lá Gabi. de Brasília. Rodrigo, já pegando aqui na esteira desse comentário da Juliana Dalpiva, a gente esperava mesmo essa manifestação do Alexandre de Moraes em cima da DPF das favelas, né? Isso, eu tinha até destacado aqui para a nossa equipe, um pouquinho antes da Juliana falar, esses pontos, né? Até trouxe aqui alguns dos pontos que eu acho que são mais relevantes. A Juliana já leu alguma coisa aí. A gente tem para colocar. A gente tem para colocar, né? Porque o Alexandre de Moraes, ele determina uma série de coisas e marca uma série de reuniões. Olha aí, posso dar uma lidinha, Gabi, que eu estava, Claro. Diante do exposto, né? O ministro toma uma série de decisões e manda. Ele está, atenção, hein? Os bolsonaristas sabem que o Alexandre de Moraes não brinca em serviço. Então, abra o olho, governador da Matança. Ordem do Alexandre de Moraes. Tem 15 ordens aí no documento. Se puder abrir um pouquinho só para eu enxergar aqui os pontos que estão... Isso. Então, ele quer um relatório circunstanciado da operação, uma definição do grau de força adequado, número de agentes envolvidos. Ele vai em vários pontos. Inclusive, se a gente virar para a próxima página da decisão do Alexandre de Moraes, ele quer saber das câmeras. Ele quer saber das câmeras, né? Se houve uso das câmeras ou não, né? Providências adotadas para assistência às vítimas, protocolo do programa de medidas para não repetição do que vem acontecendo dessas matanças. Então, ele determina uma série de coisas. Utilização, está ali, ó, item 12. Utilização de câmeras corporais pelos agentes de segurança e utilização de câmeras nas viaturas policiais. Hoje, na coletiva, cobraram e eles não explicaram direito, né, Chico? Aí é que a gente vai ter um mapa da ilegalidade, da clandestinidade dessa operação, com essas respostas ou a falta delas. Eu acho importante que seja o Alexandre de Moraes, porque enquanto está lá no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro está cantando de galo, fez uma coletiva intimidatória, ele estava gaguejante, porque ele é um cara fraco, um sujeito que estava com medo, mas está agindo ali protegido aparentemente pela extrema-direita de vários estados. Mas a hora que entra Alexandre de Moraes na história, não é um repórter perguntando, escuta, e as câmeras? E ele, não responde direito. Vai ter que explicar. Ligaram ou desligaram as câmeras? Quando entraram na mata e fizeram as execuções, será que foram trocas de tiro? Essa decapitação foi por acidente? Vai ter que explicar. Esse caso aqui, o governador vai ter que explicar para o Supremo Tribunal Federal. Anota aí, governador Cláudio Castro. Ele está achando que vai sair liso dessa como candidato a senador e que pode eleger alguém lá no Rio. Até pode, mas vai ter que se explicar no Supremo, Gabi. Achei importante. Olha, aí ele não vai explicar a um líder dos direitos humanos de uma ONG ou de uma organização que faz um trabalho de direitos humanos no Brasil, um trabalho necessário, não. Ele vai explicar a um ex-secretário de Segurança Pública. Exatamente. O Xandão conhece segurança pública no Brasil. E não é um esquerdista, é um homem de centro, no máximo. Exatamente. Com muita bondade, que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, conhece o crime, conhece como se combate o crime, então o governador vai ter que responder a ele. E conhece os truques também, né? Conhece os truques de quem quer enganar, de quem quer maquiar a operação. Exatamente, Gabi. Isso, o Cláudio Castro, ele diz, né, estava dizendo na coletiva de imprensa que a DPF das favelas impede a polícia de atuar, o que é uma mentira, né? A gente vai chamar a Heloísa Vilela para falar a respeito disso, já aproveitando na esteira desses comentários. Boa tarde, Elo. O que a DPF quer é conter os abusos, né? Porque, que eu saiba, ainda não legalizaram pena de morte no Brasil, né? Exatamente, Gabi, você pegou num ponto importantíssimo. Ela quer impedir os abusos e aqui em Brasília, tanto o ministro Lewandowski como o Supremo Tribunal Federal estão colocando essa discussão no âmbito da defesa da democracia, porque essa operação da polícia ela tem que ser olhada a partir da Constituição brasileira. Não se pode sair matando ninguém, porque isso não está previsto no nosso arcabouço legal. Então, eu achei esse ponto muito interessante hoje de ver como que o próprio ministro, aliás, ministro que a coisa de 10 minutos, ministro Lewandowski, a coisa de 10 minutos chegou no Palácio Guanabara para esse encontro com o governador Cláudio Castro, que eu queria ser uma mosca para assistir, porque o clima vai ser o pior possível depois das coisas absurdas que o Cláudio Castro falou, de abandono do governo federal, que o governo federal não fez nada, que eles estão lá, coitadinhos. Então, acho que é importante colocar, e muito interessante, simbólico,
simbólico ter o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, defendendo a democracia, agora sob um outro aspecto completamente diferente, né? Exato. A gente tem até um trecho aqui, a Elô acompanhou ali o ministro falando com a imprensa, né, depois dessa reunião do presidente Lula, diversos ministros também. O Lewandowski disse que o Lula ficou estarrecido com essa operação. A gente tem exatamente o trecho dessa fala do Lewandowski para voltar também a conversar com o Elô na sequência. Vamos ouvir. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. Entrevista na porta do Palácio da Alvorada, onde o Bolsonaro costumava fazer aquele cercadinho, às vezes, né? Naquele mesmo lugar, aquela árvore ali na entrada. Mas hoje não era cercadinho não, viu, Rodrigo? Era a imprensa ali acompanhando a entrevista, e foi depois de uma reunião que começou por volta de 10 horas da manhã, só terminou 12:30, com 5 ministros e a presença do vice-presidente Alckmin e do diretor-geral da Polícia Federal. O que a equipe do presidente Lula nos disse que significa o peso que o presidente está dando a essa situação, para reunir essa equipe toda, né? Então, enviou para o Rio de Janeiro o Lewandowski, o Andrei da Polícia Federal e as ministras dos Direitos Humanos, a Macaé, e também a ministra Aniele Franco. Então, para mostrar o tamanho da importância que o governo está dando para o que aconteceu, esse absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar e chamar essa fala do ministro falando da GLO, que estava assim, sendo didático a respeito disso, que a GLO só pode ser colocada em prática depois do pedido do governador. Vamos assistir esse trecho também, vamos lá. A operação GLO, a operação que diz respeito à garantia da lei e da ordem, primeiro tem que ser requerida formalmente pelo governador. Não é uma ação espontânea do governo federal ou do presidente da República. E, obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, esta ameaça à segurança pública. E, Elô, para você pedir pela GLO, você tem que decretar falência do Estado também, né? Você tem que dizer, olha, não dou conta. Isso. Faz o favor aí de me dar uma força, porque não estou aguentando. Então ele deixou isso muito claro. Como também deixou claro que não houve nenhum pedido em momento algum às autoridades federais de ajuda para essa operação. Até o diretor-geral da PF disse que o terceiro escalão, foi como o Lewandowski colocou, o terceiro escalão do governo do Cláudio Castro entrou em contato com a inteligência da polícia militar, dizendo que eles iam fazer uma operação, não deu dia, não deu hora, e se a PF poderia talvez ajudar. Então houve um contato com o diretor regional da Polícia Federal para ver se eles poderiam ajudar. E quando o diretor do Rio olhou mais ou menos por alto, porque não deram a ele detalhes, ele viu, essa operação não tem nada a ver com a gente, cumprimento de mandado de prisão e de busca, a Polícia Federal faz isso, a Polícia Federal faz trabalho de inteligência, deveria ter sido chamada previamente para decidir, quem é que vocês estão procurando, onde é que essas pessoas estão, como é que a gente pode asfixiar a operação financeira desses grupos, né? É todo um trabalho que vem antes e ninguém chamou a Polícia Federal para isso. Então não tem como eles ficarem tentando jogar para o governo federal a responsabilidade por essa operação, que eles dizem que foi muito bem sucedida, mas que eles estavam abandonados. Ou seja, é um discurso completamente incoerente, mas que fica fazendo da morte o trampolim político deste senhor, esse Cláudio Castro, que, como disse hoje o Glauber aqui,
na minha frente, agora há pouco, é o maior bandido do Rio de Janeiro e que precisa ser responsabilizado devidamente por essas mortes. Quer dizer, né, Rodrigo, o presidente da República não foi avisado, o ministro da Justiça não foi avisado, o alto escalão da PF também não foi avisado. Quando seria, como aconteceria? E em março, o Cláudio Castro, eu queria até aproveitar, a Ilô falou que queria ser uma mosquinha para ver esse encontro Lewandowski e Cláudio Castro, porque além da questão policial, humanitária, que é fundamental, tem a questão política. Vocês entraram rapidamente aqui nessa conversa com a Juliana, mas era legal ouvir a Ilô, que está lá no Congresso, tem a temperatura política, né? Por quê? O Cláudio Castro, em março, dizia que não queria polícia federal, não queria tropas federais no Rio de Janeiro. Disse textualmente isso. Ontem ele disse que ele se sentia abandonado. Depois ligou para a Gleisi e pediu desculpas, não é, Elô? Você até apurou isso. Hoje ele já estava se sentindo poderoso de novo empoderado pelos governadores de direita. Ele foi para cima de novo, disse que só teve 4 vítimas, que são os policiais, e que quem não somar pode sumir. Arrogante, subiu no tamanco e falou, olha, quem não quiser me ajudar não precisa nem vir aqui. Então, e para completar, vou só trazer mais um dado, esse uso da expressão narcoterrorista que o Cláudio Castro está usando desde ontem, e hoje a Argentina, né, Gabi, declarou as organizações criminosas brasileiras, PCC e Comando Vermelho, organizações narcoterroristas. É o discurso da extrema-direita no continente. O Flávio Bolsonaro deu a deixa outro dia, o Cláudio Castro pegou e agora isso virou um trampolim eleitoral, né? O Tarcísio falou hoje, o Derrite aqui em São Paulo falou hoje, todo mundo falou. Foi um coral de extrema-direita, o Ronaldo Caiado falou, um coral da extrema-direita em torno dessa expressão. Elô. Narcoterrorismo. Então, Chico, quando a gente vê um coral assim, a gente tem que entender que existe uma articulação política por trás de tudo isso. Exato. Não é à toa. Então, a deputada Jandira Fegali apontou isso hoje com muita pertinência quando disse aqui que o Rio de Janeiro fica mandando relatório aí, falando do Comando Vermelho como uma organização terrorista. Para quê? Para poder pedir intervenção dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e no Brasil. É isso que eles estão tramando. Então, agora há pouco saiu uma matéria do Metrópolis falando justamente que o governador Cláudio Castro mandou para os Estados Unidos um relatório falando justamente que o Comando Vermelho é uma organização terrorista. E aqui, na coletiva que houve aqui na Câmara dos Deputados hoje, o deputado Tarcísio Mota destacou e definiu muito bem o que é terrorismo. Terrorismo não é organização criminosa de traficantes, né? É uma operação que você faz para aterrorizar a população com objetivos políticos, primordialmente. Então, ficam querendo confundir tudo para poder... Olha, isso é golpismo na veia, é uma outra vertente do golpismo. Total. Dessa gente que só pensa nisso. Perfeita essa colocação da Elô, até porque para você combater o crime organizado, você precisa dar o nome que ele tem, né? E o que a extrema-direita está fazendo é subverter com essa narrativa. Eu quero aproveitar que a Elô falou a respeito desse relatório que foi enviado para o governo dos Estados Unidos, porque a deputada Jandira Fegali, ela falou sobre isso. Ela criticou esse relatório que o governo do Rio mandou. Vamos ouvir essa fala e a gente volta a conversar. Acabei de fazer no plenário a denúncia de que cresce a atitude do governo do Estado, inclusive da sua Secretaria de Segurança, de mandar carta para a Embaixada Americana caracterizando o Comando Vermelho e outras facções como organizações terroristas para pedir intervenção internacional aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. O que é isso? Nós estamos chegando aonde? Se vai funcionar, aí já é outra história, mas que eles estão tentando, eles estão. Gabi. Então, e a fala do Flávio Bolsonaro, de alguns dias atrás, que ele volta dos Estados Unidos, ele, né, lembra, Chico, quando ele foi para lá, disseram, não, ele é mais moderado, está indo lá conversar com o Dudu para tentar acalmar o Dudu. Ao contrário, ele voltou dos Estados Unidos com essa pauta de narcoterrorismo, de que precisam bombardear até a Baía da Guanabara, já que estão bombardeando os barcos venezuelanos lá no Caribe, por que não na Baía da Guanabara? Aí alguns dias se passam e o governador faz uma ação dessa sem avisar ninguém, sem consultar nem a Polícia Federal, sem falar com autoridade nenhuma, e depois se aparece de vítima e todo mundo sai com esse coral, como disse o Chico. Hoje já teve fizeram uma espécie de live hoje de manhã, que era o Tarcísio, o Cláudio Castro, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, e mais o Caiado e o Zema. Fizeram uma
uma live ali que era mais para dar parabéns ao governador, e todos usando também essa expressão. Narcoterrorismo. É o que eles vão tentar carimbar, é o que eles vão tentar obter, porque a extrema-direita estava sem candidato, sem bandeira. Eles reencontraram uma bandeira. A matança. É a matança. O candidato deles é a matança. O sangue. Eles reencontraram nesse mar de sangue uma bandeira que estava meio perdida, eles estavam indo para o espaço. Perfeito. A candidatura está baseada nesse sangue que correu no Rio. E o Rio de Janeiro, a extrema-direita no Rio de Janeiro não tem nem candidato para substituir o Cláudio Castro na próxima eleição. E agora já está falando no secretário de segurança dele. Quer dizer, não é nada à toa. E a gente está num momento delicadíssimo. Por mais que tenha sido tudo muito lindo, maravilhoso, a reunião do presidente Lula com o Trump e que a negociação está andando, a gente está num momento em que os Estados Unidos estão olhando para a América Latina como um lugar onde eles podem ampliar esse discurso e atirar em barcos venezuelanos, chamar o presidente da Colômbia de traficante, de narcotraficante, político traficante, não sei nem o termo absurdo que ele usou para o presidente da Colômbia. E se está tudo tranquilo hoje com o Brasil, nada garante que amanhã estará, dependendo do resultado do que eles estão querendo fazer na Venezuela e na Colômbia. Então o momento é delicadíssimo e essa gente é de uma irresponsabilidade. São um bando de vendilhões, de lambibotas dos Estados Unidos que estão se lixando para o que vai acontecer no Brasil. Eu queria só trazer mais um fato para essa análise que é da polícia, é uma questão humanitária, mas é também política, né? Então, a extrema-direita no Brasil já usou discurso anticorrupção da Lava Jato. Esse não dá para usar mais porque o Bolsonaro é um ladrão de joias, então não tem como usar o discurso anticorrupção. Depois usaram o discurso, não, na economia, nós vamos salvar o Brasil, Paulo Guedes. Esse afundou. O Milei é um exemplo, não é exemplo para nada. Então, o único ponto em que eles conseguem se agarrar hoje é a questão da segurança pública. A questão não da segurança com inteligência policial, mas a questão do prendo, arrebento e mato, e esfolo e faço inclusive decapitação se precisar. É o terror. É a política do terror, a necropolítica, a política da morte. É só aí que a direita tem alguma chance de recuperar, não sei se vai se recuperar, eu acredito que não e torço para que não. Mas que eles conseguiram virar a pauta nesses últimos 2 dias, eles conseguiram na base da matança e do rio de sangue. Uma operação política em cima de corpos e em cima do sangue no Rio de Janeiro. Então, Rodrigo, eu acho que está mais do que na hora do governo federal dar uma resposta super dura, super firme. A gente não pode ter um governo federal que vai fazer um discurso meia boca a respeito da segurança pública. Exato. Então, é isso que o Lewandowski hoje começou a falar e eu acho que é o ponto que o governo tem que bater. O governo tem uma PEC da segurança pública para enfrentar com inteligência o crime organizado, que esses governadores da extrema-direita não querem de jeito nenhum. Então, é um programa para coordenar todas as forças policiais do país, não é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, são as forças policiais, para fazer um combate inteligente e efetivo no país inteiro, porque não existe Comando Vermelho no Rio de Janeiro sem existir no Nordeste, sem existir na Amazônia, sem existir em contatos com outros países. Então tem que ser esse tipo de programa. E o governo tem que vir forte, dizendo que eles é que não querem, como fez hoje aqui. E eu acho que essa é uma linha interessante de discurso. O deputado e líder do PT, o Lindbergh Farias. Eu não sei se a gente vai mostrar esse VT. Se for, eu paro por aqui. Se não, eu continuo. Elô, a gente Gabi, tem aqui você essa me diz. fala. Vamos colocar sim. Vamos lá. Lindbergh. Então vamos lá. Quero dizer que o que está por trás de toda essa resistência da PEC da segurança é o medo de investigações autônomas que desbaratem aquele esquema criminoso de uma parte grande da política do Rio de Janeiro. Elô. Luísa. Pois é, então, vocês veem, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Ele disse que eles não querem a PF lá porque eles têm medo das conexões políticas que a PF vai encontrar quando começar a investigar esse crime organizado, o narcotráfico do Brasil e do Rio de Janeiro. Eles temem
que vai chegar nos políticos, ou esses que estão negando a necessidade desse trabalho conjunto, ou seus amigos. Ficou muito claro o que ele quis dizer. Elô, eu quero trazer uma informação de momento, porque está acontecendo agora uma coletiva para os jornalistas do MP do Rio de Janeiro. E o que a gente tem de informação, a nossa equipe está acompanhando esse pronunciamento nesse momento. O MP diz que não participou nem do planejamento, nem da execução dessa operação. Eu acho isso uma informação fortíssima. Muito suspeito isso. Ministério Público de fora, Chico? Eles não queriam ninguém nessa operação, né? Era só a turma deles. E aqui para trazer, aqui complementando, e aí é um outro trecho de que, segundo o MP, essa operação não foi para retomar o controle do território, como determina o STF, foi uma operação para cumprir ordens judiciais e que, de acordo com o que estão dizendo nessa coletiva, o STF dispensou que a polícia comunique ao MP de operações. Parece que a DPF das favelas, ela justamente está tentando minimizar, né, não deixar acontecer esses abusos. Então, a gente tem aqui essas falas de momento, mas, segundo a DPF, precisa sempre avisar o Ministério Público Federal. Precisa. Essa é a informação que eu tenho de como funciona a DPF. Nesse caso, a coletiva do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, não é isso? Essa coletiva que diz que não foi nem comunicado, não foi avisado. Então, olha só, Cláudio Castro não avisa o Ministério Público, não avisa a Polícia Federal, não avisa o Ministro da Justiça e depois ontem faz aquela cena quando a Operação Matança já estava em curso, dizendo o Rio de Janeiro está abandonado, está sozinho. Como é que ele quer que os outros participem se ele não avisa, Chico? Então, não, ele tira o Ministério Público fora, tira todo mundo. Era a intenção. Ele fez igual ao dia do episódio da mochila, em que ele foi flagrado com uma mochila cheia de dinheiro no elevador do Rio, na Operação Catarata. Opa. Ele ainda vice-governador do Rio, ele sobe, tem essa imagem em rede social, porque o Jornal Nacional mostrou uma imagem que ele sobe com uma mochila e volta com a mochila cheia. Era uma propina de cerca de 100 mil reais. Ele disse que foi um presente que ganhou de um amigo, que eram chocolates. Então, esse tipo de coisa também tem que ser mostrado nesse momento. Ô, Elô, mas o que você achou dessas... Eu acho que é muito importante a gente... Fala. Eu ia te fazer uma pergunta sobre as oscilações políticas dele. Não, eu acho que é importante a gente prestar atenção. Então, eu acho que vocês deixaram muito claro isso. Ele ontem saiu de valentão, tentando fazer um discurso contra o governo federal. No fim da tarde, levou muita pancada, andou para trás um pouco, pediu desculpa para a Polícia Federal, pediu desculpa para a ministra Gleisi e depois teve esse apoio aí dos outros governadores de extrema-direita que devem ter dito para ele, ficar firme aí que a gente vem para te ajudar e vão desembarcar amanhã no Rio de Janeiro para dar apoio a ele. Então isso daí é muito claro, né, que ele ficou para lá e para cá, mas devem ter dito, olha, sua vaga no Senado, não esquece não, fica bem forte aí, porque essa é a hora. Acontece que ele está tentando fazer um espetáculo de horror para ganhar voto. Eu estava ouvindo a Juliana Dalpiva mostrando uma entrevista que ela fez com uma tia de um rapaz que teve a cabeça decapitada, que ela falou, eles não vieram aqui para prender, eles vieram para matar. Se eles quisessem investigar, eles prenderiam para ter quem interrogar, para chegar aos chefes dos que eles prenderam, mas eles não quiseram fazer isso, né? Eles prenderam alguns e mataram um monte de gente que deve ter vários inocentes no meio. Aliás, o deputado Ottoni de Paula fez um discurso hoje de manhã aqui na tribuna da Câmara surpreendente. Os deputados progressistas foram lá, até os parabéns para eles, ficaram até bastante surpresos. Por quê? Ele é do MDB, mas é um deputado extremamente chegado à turma bolsonarista e subiu na tribuna para dizer, eu tenho quatro jovens que participam da minha igreja que estão lá mortos, que são inocentes, que nunca pegaram em armas e nunca usaram nenhum tipo de droga. Então, vem de um deputado da direita a confirmação de pelo menos 4 vítimas inocentes. E a deputada Bené disse a mesma coisa hoje aqui. Eles foram para matar, não foram para prender, falou com todas as letras. E o deputado Raymond, que é o presidente da
Comissão de Direitos Humanos, que, aliás, anunciou uma ida de vários deputados ao Rio de Janeiro amanhã, Sim. ele disse... Na nossa conta, na conta dos moradores, já eram hoje de manhã 130 corpos e a gente sabe que isso vai chegar a 200. Vamos Gabi, trazer. 200 eles estão dizendo que deve chegar. É surreal, a gente ainda está contabilizando, a gente não tem o número final dessa chacina e já temos 4, como disse a Elô nessa fala do deputado Ottoni de Paula, que foram vítimas, são jovens evangélicos, é um relato dele, a gente tem essa fala aqui, a gente vai trazer agora, vamos lá. Vamos lá. Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou! É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Ele estava emocionado. Fala forte, fala forte. Fala forte, importante. Eu fiquei... senti, assim, que tem uma verdade aí na fala do Ottoni. Ele está se referindo, entre outros, ao moleque picareta do Nicolas Ferreira, que comemorou a morte, entre outros. Mas ele comemorou e espalhou isso pelas redes sociais. Mas o Ottoni, mais importante do que dizer que é fácil para vocês subir aqui e comemorar, é ele dizer: tem 4 que são da minha igreja, que nunca pegaram num fuzil. Eu não sou pastor do campo progressista, não. Ele fala. Tem... Muito forte isso, Elô. Muito forte mesmo. Eu achei essa fala fundamental e quem destacou para mim essa fala foram os deputados do PSOL. Eles falaram: você precisa ouvir. Eu corri lá para ouvir e ele tinha razão. E eles foram lá, cumprimentaram o Ottoni de Paula e o Ottoni de Paula vai com eles amanhã para o Rio de Janeiro nessa visita que eles vão fazer. Eles vão ao Morro do Alemão, eles vão ao IML, eles vão ao Procurador da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vão na Defensoria Pública e a deputada Thalíria Petroni recebeu um compromisso do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que, sim, criará uma comissão externa permanente para acompanhar o problema da violência no Rio de Janeiro. Essa comissão não foi criada ainda, mas ela anunciou aqui que ele se comprometeu com ela de que vai fazer isso. E eles pedem força-tarefa. Ou seja, é o que o governo federal fala, soma de esforços de todas as áreas para enfrentar esse problema que é seríssimo. A gente sabe, o território do Rio de Janeiro, boa parte dele é controlada pelo crime organizado e isso precisa ser combatido, porque isso também está se espalhando pelo resto do país e, como eu falei, com conexões em outros países. Então isso precisa de um combate eficiente, inteligente, sério e efetivo. Tem uma coisa, Chico, eu vou te passar por favor, sequência, só para trazer mais uma informação, porque eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, porque, claro que nessa coletiva do MP do Estado do Rio de Janeiro, está uma fala, assim, bastante, né, sem acusações. Institucional, vamos né? deixar o interesse político de lado, a gente tem que resolver. Mas eu acho interessante porque eles estão dizendo que o MP vai apurar de forma independente o que aconteceu, que vai realizar sua própria investigação, e isso tira aquela afirmação, que tem muita gente dizendo, que foi uma operação legítima porque o MP apoiou a operação. Eles estão dizendo, pelo que a gente está recebendo de informação nessa coletiva, que o MP, né, não soube do planejamento nem da execução da operação. Ou seja, então, está matando essa desculpa do calma governo. lá, né, Chico? Está matando essa desculpa do governo. Não, eu ia chamar a atenção que eu vi agora no G1, o Otávio Guedes traz que o PL decidiu agora, vai fazer uma pesquisa, a primeira pesquisa, incluindo o nome do Felipe Cury, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que comandou essa operação. Para governador. Para governador. Veja que o que o Flávio Bolsonaro diz na véspera. Vocês podem ter surpresa no nome do meu candidato a governo do Estado.
naquela treta com o Eduardo Paes. Deixou o Eduardo Paes agora pendurado na brocha. Na véspera da operação, Na véspera da operação. Chico? Na Então, véspera da hoje operação. o PL já está saindo, começou a fazer uma pesquisa, qual a força do nome do comandante dessa operação por parte da Polícia Civil. O candidato da matança. Então, cara, Faz a é gente muito pensar organizado. Que ele já sabia da operação, Sim. Tinha ciência da operação. A fala dele toda, quando inclui o narcoterrorismo, quando inclui que pode sair um candidato surpreendente para o Rio de Janeiro, estava embutido tudo, a operação como um caso de política pura. A operação que matou mais de 120... Acabei de me lembrar de uma frase célebre. Fala. Que eles adoram criar prova contra eles mesmos, né? Exatamente. Essa operação é um cavalo de Troia sangrento e gigantesco dentro da polícia, de uma ação supostamente judicial, que, aliás, é outra pergunta que a gente tem que fazer. Não, a gente estava ali cumprindo mandado de prisão. Gente, você precisa matar 130 pessoas ou 119 para cumprir os... Você mais mata do que prende? Exatamente. Você matou mais gente do que prendeu? Que operação é essa? A autorização, os mandados, era para prender. Ah, não, mas é que houve resistência. Aí houve resistência, você leva a turma para a mata e executa 130 pessoas para cumprir os mandados de prisão? Olha, essa história, é claro que não... Não vamos nos esquecer... Não vamos nos esquecer que Cláudio Castro quis colocar numa lei no Rio de Janeiro um prêmio para cada pessoa que a polícia matasse. E ele teve que voltar atrás. E ele era vice do Witzel, que comemorou, né? Que comemorava tiro na cabecinha. Exato. Então essa é a linha de atuação dessa gente. Gratificação faroeste, né? Era uma gratificação faroeste. Agora, o Witzel acabou muito mal, né? O Witzel acabou muito mal. Hoje a gente comentava aqui no grupo do ICL do efeito eleitoral disso, às vezes até com uma certa melancolia, dizendo assim, tomaram o discurso a boa fase do campo progressista, vieram com essa operação, suplantaram qualquer encontro de Lula, Trump, vão ter um candidato e estão fortes de novo, né? Aí acho que foi o Igor Melo, que é um grande repórter, que conhece o Rio de Janeiro, que conhece segurança pública, ele falou, gente, calma, porque vocês viram o que aconteceu com o Witzel, com o titular do Castro. O Castro era o vice do Witzel. Com aquela política de dar cabecinha, de sair matando do jeito que dava, a população foi percebendo, começou a ser revelado dezenas de casos de morte de inocente e o final do Witzel não foi nada bom. Aliás, uma informação aqui que a Maria Cristina Fernandes traz na coluna dela, fez um levantamento assim preliminar de redes sociais, mas já mostrando que o maior percentual é quem se mostra contrário à operação. 47,2%, isso está na coluna da Maria Cristina Fernandes, que é uma analista política. Isso, ela fez uma análise, na verdade, aqui a Ativa Web, são os números da Ativa trazendo essa análise da polarização nas redes, que, na verdade, o que essa análise conclui é que a polarização cedeu espaço para uma comoção. Então, as pessoas estão mais se indignando com a operação, que é a operação mais letal do Rio de Janeiro, do que apoiando. Então, esse número eu acho que também é algo para a gente ficar de olho, vai nesse sentido. Mas é que cria... eu concordo que, dependendo... assim, essa imagem de hoje, dos corpos lá no chão, isso já segundo a nota da Maria Cristina, virou de polarização política para comoção, porque é uma imagem chocante, né? Ainda assim, você tem, segundo os números que ela traz, 47% contra, é muito alto, né? 41% a favor. 41% a favor. O que é também chocante. É também chocante, mas mostra assim que não está dado assim de bandeja, que eles vão com isso ganhar todo o debate e vão passar por cima. Mas é o que eu concordo totalmente com o Chico, né? A gente vem dizendo isso desde ontem. Eles conseguiram virar a pauta. Sim, para quem estava sem bandeira alguma. Estava sem bandeira alguma. Então, agora eles arrumaram uma bandeira e o que me preocupa, Elô, é que isso é articulado até continentalmente, né? Vem de fora do Brasil para cá, então esse discurso é o mesmo na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, e que vai ter candidato de banho de sangue no Rio, que é talvez esse Cury, né? Que é o secretário lá do... Vai ter em São Paulo, se o Tarcísio precisar, ele lança o Derrite, que ou ao Senado ou ao governador, também é a favor de matança, bate no peito e fala, eu mato mesmo. Então, isso vai se espalhar pelo Brasil. É o discurso que a direita que já foi lavajatista,
que já foi privatista, que já foi contra a corrupção, que já foi contra o sistema, agora vai se agarrar nessa pauta. Essa vai ser a bandeira deles. Vamos é a pra matança. Isso aí está desenhado para o ano que vem. Para mim ficou claro agora. Sim. Elô, quero muito, vou deixar você concluir, mas quero muito agradecer a sua participação aqui num dia como hoje. Sei que a movimentação em Brasília vai continuar e a Elô vai continuar acompanhando, querida. Muito obrigada. Obrigado, Elô. Pode fazer também sua conclusão. Não, eu só estava falando isso. Vamos ver como o governo federal vai articular essa resposta. Indignado, dizendo que não é assim que se combate o crime, que tem uma resposta e que eles precisam se... Vamos ver, o governo pode tirar disso daí uma maneira de articular essa resposta que seja muito positiva para a disputa política. É isso aí, Elô. Obrigada. Bom trabalho por aí. A gente se vê em breve. Heloísa Vilela, lá de Brasília, conversando com a gente, como já tem sido feito, né, Rodrigo? O governo tem conseguido colocar a sua pauta, enfim, explicar para a população nos últimos tempos muita coisa que a extrema-direita estava tentando colocar e o governo, opa, pera, não é isso que está acontecendo. Nesse momento, eu acho que essa fala da Elô é fundamental, Tem né? que reagir rápido. Reagir rápido e mostrar. O Haddad hoje ele fala ele deu uma resposta muito boa ao governador do Rio, falando de como a operação Carbono Oculto e como o próprio COAF, como essas ações da Receita conseguiram, sem matar ninguém, recuperar milhões em dinheiro. Isso é didático. Desarticularam muito mais Comando Vermelho e qualquer organização criminosa do que na matança. Matança que não desmantelou organização criminosa alguma. Nem o Doca foi preso. Nada. Não é pra nada. É só por exibir sangue. É isso, Gabi. Isso. A gente vai ter, nessa quinta-feira, mais conhecido como amanhã, aula do professor Gessé Souza. Tem tudo a ver com tudo que a gente está comentando, analisando nesse N2 aqui, porque a gente vai entender também do ponto de vista sociológico por que tragédias como... Não é nem uma tragédia, na verdade, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro é um massacre, é uma chacina, mas porque esse extermínio é sistemático no Brasil, né? Quem são as pessoas que estão morrendo? Então, eu vou convidar vocês a assistirem essa aula também. Você vai lá em icln2.com.br, garante a sua vaga. Vai ser amanhã, 30 de outubro, 8 horas da noite, então um pouquinho depois do N2. A gente segue por aqui com reportagem diretamente lá do Rio de Janeiro. Lucas Rocha, hoje com a gente nesse N2. Lucas, boa tarde para você. O Lucas está na Central do Brasil nesse momento, não é isso? Boa tarde, Gabi, Rodrigo, Chico. É isso, estou aqui direto da Central do Brasil hoje para sentir um pouco o clima, né, nesse day after dessa grande operação que virou uma chacina no Rio de Janeiro, né? Tá um pouquinho tremida a imagem, que eu também estou aqui tentando, né, para fazer isso aqui ao vivo, com muita gente passando atrás, né? É uma loucura aqui na Central do Brasil, mas o que eu posso dizer é que apesar de ter um fluxo intenso, é um fluxo mais baixo do que costuma ser. Muita gente hoje optou, ou se pôde optar, não sair de casa, fez essa escolha, né? Eu conversei aqui com alguns vendedores da Central, né, que me disseram, a maioria deles, que o movimento hoje está muito mais baixo do que o horário de rush, né? 6h39 da noite, né? É um horário que todo mundo está voltando para casa, né? É um fluxo geralmente muito intenso por aqui, e nesse momento há um fluxo, mas não é dos maiores fluxos que a Central do Brasil já viu, Gabi. Muito bem, Lucas. Então a gente tem o transporte público funcionando, mas assim, não num ritmo de uma quarta-feira normal. Também algumas escolas que suspenderam aulas, universidades também. Tem uma restrição no atendimento para a população, a gente está sentindo isso nesse day after, como chamou o Lucas. E também você conversou com bastante gente por aí. Eu queria saber um pouco desses depoimentos e acho que a gente tem algumas falas. Eu vou colocar uma primeira e eu acho que você pode ir comentando na sequência. Vamos assistir a primeira passageira que conversou com o Lucas Rocha. Vamos lá. Como é que foi para a senhora vir trabalhar hoje e voltar para casa? Para mim foi tranquilo hoje, mas hoje eu passei um berrengue. Essa central aqui onde está com caos, tá todo mundo pulando boleta, ninguém estava conseguindo nem passar aqui. Mas graças a Deus hoje foi tudo tranquilo, né? E agora também, pelo que eu estou vendo, tá tranquilo também. E a sensação de medo, como é que fica? Terrível, terrível. A sensação de medo, eu fiquei com dor de cabeça, minha pressão aumentou,
Foi uma sensação horrível. Nunca tive essa sensação na minha vida, como tive ontem. Não só eu, como todos, né? Lucas, até antes de passar para esse comentário, como a gente tem outros depoimentos dentro ali dessa região, né, do transporte público, do metrô, a gente vai ouvir essas falas e aí na sequência você pode contar de uma maneira mais geral. Vamos lá ouvir também. Eu saí um pouco receosa de casa, né, porque eu não sabia como é que estaria a questão de transporte, eu não sabia como seria para poder voltar para casa também, né, porque minha preocupação maior era voltar para casa, de ter onde se abrigar, de ter como correr. Hoje, por exemplo, eu teria que ir para Pazuma, mas eu preferi vir aqui para a Central, pegar o trem, para ver se eu consigo chegar mais rápido em casa. A minha expectativa é que a polícia e o governo tenham ciência de que a população é que está no meio disso. Então, eles precisam arrumar, sim, soluções que não façam com que a gente passe esse sufoco. Pensar que uma operação dessa, que, na minha opinião, não é uma operação, é uma chacina, resolvesse, a gente teria hoje um dia muito mais tranquilo, sem crimes, sem grandes acontecimentos. Na verdade, não é verdade, né? A gente está vendo aí que continua tudo igual. A gente está ficando inseguro de sair de casa, com tudo isso que aconteceu. É muito triste, mas a gente precisa continuar vivendo, né? Você acha que essa solução do governo de entrar nas comunidades... Aí, Lucas, um pouco da sua percepção também, conversando com essas pessoas, essas são algumas das gravações que você fez, mas você conversou com muita gente, sentiu como é que está o ambiente também, é um clima ainda de apreensão, e imagino que depois, né, de ver essas imagens também, imagina para o cidadão fluminense, carioca, começar o dia vendo essas imagens, é de muito impacto, realmente. É isso, Gabi. O clima hoje eu acho que tem um pouco de alívio, né? Depois do caos que foi ontem. A Angélica, que foi a primeira que a gente exibiu, o comentário dela, falou como essa Central do Brasil, que eu estou aqui hoje, virou um caos ontem. Como a Central do Brasil se transformou em uma verdadeira loucura, né? Com o movimento, as pessoas passando por debaixo da catraca para tentar conseguir entrar no metrô o mais rápido possível, com medo do que poderia acontecer. Então, hoje eu acredito que tem esse clima de alívio, mas ainda muito alerta, né? Eu acho que esses depoimentos também eles trazem um pouco de uma desconfiança do que a população do Rio está sentindo nesse momento, né? De que não tem a certeza de que tudo está bem, de não ter essa certeza. Essa incerteza é muito crítica, né? Para continuar seguindo a vida, mas a vida precisa seguir. Eu acho que as pessoas precisam trabalhar. Eu acho que esse é um tom um pouco desses comentários, dessas falas de ontem, de hoje, né, sobre o que aconteceu ontem, que a gente sabe, né, Gabi, não resolve a situação. Sem dúvida nenhuma. Lucas, bom trabalho por aí, meu amigo. A gente vai conversando em breve. O Lucas vai voltar também com mais informações pra gente na nossa programação. Obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Excelente, Lucas.